Amém. Vamos sentar e abrir lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos recapitulando esta carta, né? No capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 10 até o 17. Esses versículos falam sobre o fundamento da igreja, que nós já falamos isso nestas últimas sextas-feiras. E a tônica de hoje é o versículo 16 e 17. Mas vamos ler desde o 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E agora vem a pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Não sabeis que sois santuário de Deus. Então, vamos um pouquinho lá para a velha aliança, para o Velho Testamento. Deus libertou o povo do Egito, chamou Moisés, libertou o povo do Egito. E Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, lá na velha aliança, onde Deus habitaria, Deus falaria com o povo através desse tabernáculo, instituiu a lei e aquele monte de rituais. Posteriormente, depois de Davi, Deus, através de Salomão, ou melhor, Salomão, filho de Davi, construiu o templo de Salomão, né? Então, isso foi o que existiu na velha aliança. Qual a visão do pessoal da velha aliança sobre a casa de Deus? Primeiramente era uma visão de tabernáculo e depois passou a ser uma visão de templo. Primeiro uma visão de tabernáculo que construído por Moisés e depois uma visão do templo construído por Salomão. Agora, qual é a visão do templo de Deus do Novo Testamento? É isso que nós temos que compreender. Quem é o templo de Deus no Novo Testamento? Então, essa é a resposta. Então, Deus deixou aquilo do Velho Testamento de lado. E o templo de Deus hoje não é nada construído com parede, com telhado. O templo de Deus é a igreja, são os nascidos de novo. Isso é o templo de Deus na nova aliança. Deus deixou a construção de lado e faz de todo aquele que crê em Jesus Cristo um templo de Deus, um santuário de Deus. Você está entendendo isso ou não? Então, a igreja não é 4 paredes ou um prédio construído. A gente fala, vou lá na igreja. Mas a igreja é a reunião de pessoas. A igreja somos nós, as pessoas. E o templo de Deus, o lugar de adoração, somos nós. Deus, na nova aliança, não considera mais nenhuma construção. O homem faz isso. E fala que aquilo é a casa de Deus, onde Deus mora. Mas na nova aliança, a casa de Deus somos nós, os nascidos de novo. E o templo, e nunca esqueça isso, o templo é a igreja onde Deus habita, essa igreja que o adora em espírito e em verdade.
Então na nova aliança é totalmente diferente. O templo somos nós. Então, Paulo faz essa pergunta: vocês não sabem que vocês são, tem tradução que fala assim, templo do Espírito Santo. E essa daqui fala o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita onde? Habita em vós. Para quem Paulo está falando isso? Para pessoas que nasceram de novo, para os salvos. Está bem claro isso, meus queridos? Então, todo salvo tem que entender isso. Olha, quando ele nasceu de novo, ele creu em Jesus Cristo. Ele se tornou um filho de Deus, o Espírito Santo simultaneamente já vem fazer habitação dentro dele, ele se torna um santuário de Deus. Não existe esse negócio de busca do Espírito Santo que você vê, sempre convite, quarta-feira é o culto, de busca do Espírito Santo, dando a entender que o Espírito Santo é alguém fora do crente. E que eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu busco ele na quarta, né? Na sexta eu tenho que ir na corrente da libertação para expulsar o demônio. E na semana seguinte, quarta, eu tenho que buscar o Espírito, como se ele saísse de mim. E eu tenho que ficar correndo atrás dele. Procura no Novo Testamento inteiro, depois da descida do Espírito Santo, se os apóstolos orientaram qualquer um dos crentes do Novo Testamento a buscar o Espírito Santo. Não tem um versículo que fala isso. Mas o que eles mostraram? Mostraram que quando a pessoa é crente de verdade, ela é o verdadeiro santuário de Deus. Por isso Jesus disse, o Pai procura quem? Os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Em espírito. Os nascidos de novo. E na verdade do Evangelho, eles vão adorar a Deus. Nós somos um templo de adoração onde Deus habita. Mas o que nós aprendemos? Quando eu estava começando, me ensinaram assim. Olha, agora você se tornou crente, então você tem que buscar o Espírito Santo em falar muito em línguas, porque se você não fizer isso, você não tem o Espírito Santo. E lá corria eu atrás dessas coisas o tempo todo. Ia nas vigílias, fazia 1001 coisas para buscar. Porque foi me ensinado que agora eu tinha que buscar, ele não estava em mim, mesmo eu sendo crente. Então, quantas noites eu passei sem dormir atrás do Espírito Santo? Agora vai dando glória, 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 não para de dar glória. Você vai ficar, começa a falar assim, glória, 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 daqui a pouco sua língua enrola, mas não é línguas estranhas, é porque enrola mesmo. Porque essa palavra glória, 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 já está enrolando, fala ela 100 vezes rápido. Eu nunca vi ninguém na Bíblia falar assim, ó, para você receber o Espírito Santo, vai dando glória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é para mexer com a tua cabeça, como mexeu o caminho quando eu entendi. Então, eu vivia atrás do Espírito Santo. Quantas vezes eu fui, vem aqui na frente, quem quer falar em línguas? Aí ia lá na frente, ajoelha, ajoelha. E vinha alguém na minha cabeça e eu ficava lá, quero falar em línguas. Mas as línguas não vinham. Aí eu ficava meio frustrado, porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou parecendo uma pedra que eu não falo em línguas. Mas aí mudaram a tática. Aí falaram assim, imita as línguas que eu estou falando. Você já viu isso ou não? Já? Já viram isso? Aí eu ia lá, agora fala, halabá caracai, halabá caracai. Vai falando, pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Mas quando eu comecei a meditar, não sabeis que o Espírito habita em você. Eu brigava com aqueles que falavam que era tradicional. A gente falava assim, o tradicional que é presbiteriano batista, eles não têm o Espírito Santo porque eles não falam em línguas. E quando eu tinha amizade com algum que a gente achava que era tradicional, que era crente frio, né? A gente falava isso. E eles não concorriam com essa devassidão em falar em línguas. É tudo crente frio, tudo crente morno. A gente fala, condenava eles. Mas quando eu comecei a entender que línguas é um dom, não é uma pessoa. E Paulo faz uma pergunta. São todos apóstolos? Não. São todos pastores? Também não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos línguas estranhas? Não. Uns vão falar, outros não.
Mas quando eu entendi que o Espírito habitava em mim, depois que eu encontrei Jesus, foi a segunda experiência mais maravilhosa que eu tive com Deus. Que eu perdi aquela visão do Espírito Santo fora. Eu nunca alcançava, ele era muito rápido. Corria em busca dele, mas não alcançava. E outra coisa que eu compreendi, me falaram assim, ó, quando você sentir um calor, um arrepio, é o Espírito Santo. Então eu vivia atrás de um arrepio, de um calor, né? Quando arrepiava, oh glória, é o Espírito Santo. Mas depois o arrepio passava rápido, já não era mais. Então, outra coisa que eu vi do Espírito Santo não é emoção, não é arrepio, não é calor e muito menos fogo. Aquelas línguas como que de fogo. Não está dizendo que eram línguas de fogo. Eles estão tendo uma visão de línguas, eles estão tendo uma visão celestial e tem uma cabeça natural para pensar. O que parecia com aquilo que eles estavam vendo? Eles associaram aquilo a fogo. Vocês estão entendendo? Mas não era fogo. Como que de fogo? Uma língua parecida com alguma coisa de fogo, mas não era fogo. Então eu vim descobrir também que o Espírito Santo não é emoção, não é arrepio. Tanto faz falar em línguas como não falar. Você não precisa falar em línguas para dizer que tem o Espírito Santo. Uma boa parte dessas línguas que a gente vê essa turma falar é da cabeça deles mesmos. Eles não conhecem as línguas. Mas a principal coisa é essa, que o Espírito habita dentro de nós. Sentindo ou não sentindo. Essa é a fé. No dia que eu nasci de novo, criei em Jesus Cristo. Nasci de novo, me tornei um filho, Deus vem e me sela com o Espírito Santo. Me tornei propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo é a escritura de Deus que prova que eu pertenço a Ele. Quando o diabo olha para um crente e vê a escritura, pertence a Deus, é o Espírito Santo, não pode fazer nada contra essa pessoa. Você acredita nisso? Então nunca, nós não vamos orar como Davi. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre o rei, manifestava e saía. Não era habitação permanente. Então Davi orava. Quantas experiências Davi teve do Espírito Santo vir sobre ele, ele derrubar Golias. Depois do Espírito Santo sair, ele cobiçar a mulher de Urias e criar aquele problema todo para a nação toda daquilo que ele cometeu. Então Davi falava, Senhor, não retiras de mim o Espírito Santo. Eu não vou orar como Davi. Por quê? Porque na nova aliança, um salvo de verdade, nunca o Espírito Santo vai ser retirado dele. Ele vem, sela e permanece na vida do crente para sempre. Você acredita nisso? Quando eu descobri isso, mudou totalmente meu conceito da Bíblia, do Espírito Santo, dos dons. Eu vi que o pessoal vivia numa emoção. Você ia no culto, ele tinha que bater perna, rodar, chiar. Aí depois eu encontrava ele na rua, ele tinha até vergonha da Bíblia. Falou, como é que essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo na igreja? E na rua fica lá camuflado, não fala de Jesus para ninguém, é outro. Lá ele se entorta, cheio de poder. Fora não fala nada, porque eu saía, distribuía folheto quando eu ia trabalhar. Eu entrava no ônibus, eu contava, o ônibus vai ter uns 45 lugares. Naquele tempo não tinha esse cobrador, não era o motorista que cobrava na frente, tinha um cobrador no meio. Então eu entrava pela porta de trás com os folhetos e começava assim, ó, Jesus te ama, dava para o cobrador, dava para todo mundo e olhava para trás e falava assim, ó, Jesus ama todos vocês. Aí pegava o metrô, trabalhava naquele prédio do Banespa lá da Torre, fiquei lá 25 anos. Aí eu fazia assim, no metrô eles entram para vender coisinha, de vagão em vagão, mas eu não. Eu entrava num vagão, Jesus te ama, dava um folheto para cada um até chegar no serviço. Eu passava uns 2, 3 vagões. Todo dia religiosamente fazia isso. Mas aí eu via aquele que orava em língua, fazia aquele monte de coisa, camuflado, com vergonha. Alguma coisa está errado. Cadê a coragem desse homem? Não tem a Praça Antônio Prado? Quem conhece a Praça Antônio Prado, assim, da cidade? O Banespa tinha uma saída ali, né? Sabe o que eu fazia na hora do almoço? Eu comia rapidinho, abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia e pregar para quem passava. Tinha aquele monte de engraxate
naquelas casinhas, ele tinha bolsa ali, né? Deve estar ali ainda. Ia lá fazer uma pregação, gente. Aí eu via que aquele que era poderoso fugia, se escondia. Eu falei, mas alguma coisa está errada. Você vai falar, pastor, você fez isso? Você já fez isso? Eu passei anos pregando em frente onde eu trabalhava. Todo mundo passava a pessoa do meu serviço. Eu tinha encontrado Jesus de verdade. Então o Espírito Santo, ele vem, meus irmãos. Ele nunca mais vai ser tirado de nós. Nós somos selados por ele. Vamos ler um texto aqui, vamos trabalhar na palavra. Efésios capítulo 1, vamos lá. Eu fiz isso muito tempo. Quantas vezes eu chegava naquelas estações do metrô, aquele monte de gente, naqueles pontos, tinha lá a estação Santa Cruz do metrô, não tinha aquele shopping lá. Então parava muitos ônibus ali numa garagem atrás, eu chegava ali no meio daquela estação e falava, pessoal, olha aqui que tem uma coisa importante para falar para vocês. A pessoa olhava assim, a pessoa queria pedir alguma coisa, eu falava, olha, vou falar a maior declaração de amor do universo que um homem já pôde ouvir. Deus amou o mundo. Aí a pessoa ficava olhando assim, eu falava, ele veio aqui nesse mundo pregar, e fazia uma pregaçãozinha de uns 10, 15 minutos e ia embora. Fiz muito isso, né? Não tinha um mapa em frente ao Teatro Municipal. A gente pegava lá uma bateria, tudo que está aqui, ó. Tinha um irmão que tinha uma Kombi. Era maravilhoso, né? Preciso voltar a fazer isso, só que agora eu estou mais velho. Então eu levava lá na Kombi uma bateria, um baixo e tal, puxava um fio e fazia um culto ao ar livre, gente. Pregava, cantava, depois eu pegava o microfone e pregava. Fiz isso muito tempo. Né? Não sei nem porque eu estou falando isso, mas porque eu descobri o Espírito Santo, né? Então vamos ler Efésios. Às vezes umas moças lá com a gente, quando eu começava a gritar, a turma ficava tudo envergonhada, assim. Falei, evangelizar é isso, tem que falar o que você acredita. A gente ia na 24 de maio com a 24 de maio com a Dom José de Barros. Ali, né, era uma encruzilhada, não passava carro. A gente ia lá assim, levava aqueles jovens da igreja, a gente cantava, nas estrelas vejo a sua mão. Vocês lembram? Cantava aqueles hinos tradicionais. Daqui a pouco tinha um monte de gente parada, tudo nos olhando. Uns até choravam, que eram tudo crente desviado, estavam lá de noite atrás de algum programa. E vinham conversar com a gente. Olha, já trabalhamos muito nessas coisas. Era diferente. Mas vamos lá. Agora vamos lá mesmo. Efésios 1. Efésios 1, 13 e 14. Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela subiu muito no monte atrás dele, teve que participar de vigília, buscou muito, né? Nós ouvimos muito isso. Mas vamos falar assim, mas os discípulos tiveram que esperar em Atos 2. Por que eles tiveram que esperar? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus falou assim, permaneçam em Jerusalém agora, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Né? Jesus não tinha sido glorificado, mas quando ele foi glorificado no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Quando ele veio, eu não tenho mais que esperar para buscar o Espírito Santo. Ele permanece aqui na terra. Ele não está mais vindo, já foi enviado, está conosco. Então Efésios 1, 13, olha lá, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O Evangelho. Olha o que é a palavra da verdade. O Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. O que aconteceu quando eu criei no Evangelho? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o que aconteceu? Quando eu ouvi a palavra da verdade, o Evangelho, a pregação sobre Jesus, o Evangelho da nossa salvação, quando eu criei no Evangelho, então nesse ato de crer, fui selado com o Espírito Santo. Ser selado com o Espírito Santo não é falar em línguas. Eu durante anos achei que era.
ser selado. O que é um selo numa carta? Você vai mandar uma carta para alguém, vai no correio. Se você não pagar, não tem o selo. O selo é a garantia que ela vai chegar a algum lugar. Então, quando você paga, eles vão selar, carimbar, e aquela carta, aquele selo leva. É o porte pago. Vai levar aquela carta até aquele endereço. Põe ela sem selo para ver se vai. Não vai. Aí ela chega no destino. O que é o selo do Espírito Santo? É o selo de Deus que prova que o crente é de Deus, é um filho e é salvo. E ele vai chegar no céu, é a garantia de Deus. Então, quando eu ouvi a palavra da verdade, como eu gosto disso, o evangelho da vossa salvação. Quando Paulo fala isso, Paulo ele não está falando nada sobre a lei, sobre o judaísmo. Não tem em mente nada da velha aliança. Ele sabe que é o evangelho da salvação. Ele viu Jesus Cristo. Em Gálatas, Jesus Cristo está revelando o evangelho para ele. Ele fala que não aprendeu de homem algum. Ele sabe que é o evangelho da salvação. Então ele fala, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, ele diz, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O que é o penhor, né? Eu vou dar aquele exemplo que você já ouviu. A pessoa precisava de um dinheiro, ela tinha lá uma joia. Levava na Caixa Econômica Federal, iam fazer uma avaliação. Aí davam um dinheiro para ela, na condição dela devolver, e tinha como garantia aquela joia. Ela penhorava aquela joia. Se ela não pagasse, eles venderiam aquela joia depois de avaliada e teriam aquele dinheiro. A Caixa Econômica não teria prejuízo. Então fala que o Espírito Santo é o penhor. Deus deu uma garantia para provar que vai se cumprir na nossa vida tudo aquilo que ele falou. Não vai falhar. O Espírito também é o penhor da nossa herança, é a garantia. A garantia de que tudo que Deus mostra no Evangelho é verdade e a nossa herança celestial é verdade e nada vai falhar. Uma hora ele vai resgatar essa propriedade para sempre. Então, o crente precisa acordar e saber que Deus habita nele. Ele é o templo, nós somos o templo. O templo não é nenhuma construção suntuosa, não é 4 paredes, não é essas igrejas modernas grandes, cheias de luzes, de cor. Tudo isso é muito bonito, é um prédio muito bonito. Mas isso não é o templo somos nós. Por isso que Jesus Cristo disse, se tiver 2 pessoas reunidas no meu nome, estou ali no meio deles. É o templo de Deus, nós somos o templo. Então, quando nós estamos aqui adorando, Deus está sendo adorado no templo que habita dentro de nós. Você acredita nisso? Mas, pastor, eu vi tanta gente se entortando, eu também. Eu vi gente fazendo umas coisas que parecia bicho no chão. Falava que era o Espírito Santo. Eu também. Eu vi gente saindo no meio da igreja como se fosse um avião, assim, ó. Ia lá, batia a cabeça, voltava. Eu também vi isso. Tinha uma irmã que ficava querendo uma galera o tempo todo. Eu também vi isso. Mas quando você vai olhar para a palavra de Deus, você fala, onde está isso na palavra de Deus? Essa é a questão. Onde está escrito? Não está. Você já viu aqueles que ficam com a perna assim, sapato de fogo, mas procura no Novo Testamento, sapato de fogo. Onde está? Não está. E canela de fogo, então? Mas tem um monte de gente escravo com esse pensamento, achando que isso é poder de Deus. Mas não é, meus irmãos. Isso é a feitiçaria da carne. Então ele está dentro de você, ele te sustenta. Sabe por que você é crente até hoje? Porque ele está dentro de você, te segurando, te sustentando. Ele te mantém salvo. Ele te mantém seguro. Ele te mantém vivo na presença de Deus. É o Espírito Santo. Aceita isso ou não? Então vamos lá. Olha a pergunta que ele faz. Vamos lá de novo em 1 Coríntios. Vamos olhar a palavra de Deus agora. 1 Coríntios 3, né? Ele diz, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, pense em alguém querendo destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus, que é quem? Olha lá, se isso é verdade. Que sois vós. É sagrado. Então você é um santuário de Deus sagrado. Sagrado. Então, eu vejo as pessoas com medo exagerado do diabo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por que eu vou ter medo do diabo? Sou santuário de Deus, sim ou não? Hoje me ligou uma irmã do Rio de Janeiro. E entre outras coisas da igreja que ela tinha vindo, ela está nos assistindo pela internet. Eu fiz essa pergunta para ela. Essa igreja que você saiu é uma igreja que põe medo em todo mundo e fala que todo mundo é encapetado. Se você ficar lá 10 anos, eles vão falar que você tem que ir na corrente da libertação de sexta-feira 10 anos em seguida para o diabo sair de você. Aí eu falei para ela, procura no Novo Testamento um versículo que fala assim, que um crente verdadeiro ficou endemoniado e possuído por demônios. Falou, pastor, nunca pensei nisso, porque não existe. Aqueles endemoniados que vinham até Jesus, era gente do judaísmo, eram os judeus. Aquela gente da lei que tinha aqueles filhos, aquelas pessoas problemáticas. Eu falei para ela, lembra o endemoniado do Gadareno? Quando Jesus parou lá naquela região, o endemoniado veio, se prostrou e adorou. O diabo adorou e falou assim, que tenho eu contigo? Vieste antes do tempo para nos destruir, então nos autoriza a entrar nos porcos. Eu falei, como que eles fizeram? Eles vieram, se prostraram e adoraram Jesus e pediram autorização para entrar nos porcos. Jesus não tinha nem ido para a cruz ainda. Porque nem um cachorrinho eles vieram. Que o dono dá uma bronca, o cachorro fica assim, com aquele medo, balança o rabinho. Dominados. Vocês acreditam nisso, não? Jesus autorizou. Eu falei para ela, olha, o diabo para fazer alguma coisa tem que pedir autorização, e Deus não vai autorizar, viu? Agora, quem está no mundo é uma outra coisa, mas nós que somos igreja, então a pessoa fala, não é mesmo? Em nós habita o Espírito Santo. Como que um demônio vai entrar num crente? De jeito nenhum. Aí você fala, pastor, eu já vi um monte de crentes ficar endemoniado. Eu também já vi ficar endemoniado, mas nunca foi crente. Estava com a Bíblia debaixo da mão, era da igreja do reteté, aquele que pegava ele e fazia rodar era demônio, aí ficou endemoniado mesmo. Tá claro? Tem esse conforto no teu coração, essa segurança, né? Então, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vai aí para frente mesmo em Coríntios capítulo 6. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele fala, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus que está em vocês, o qual vocês têm da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Olha como isso é. Nós somos comprados por preço, nós somos exclusivamente propriedade de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, como Pedro disse. E os coríntios parece que não sabiam disso direito, né? Está bem claro isso na tua mente? Então, meus irmãos, a fé torna isso real. Quando você entende que Ele habita em você, acabou o medo, acabou a insegurança. Acabou o medo do diabo, medo da macumba, que essa turma põe medo em todo mundo. Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante, que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Como, pastor? Resgatar os que estavam sob a lei? Sim, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo vem, nasce de mulher, nasce sob a lei e resgata, tira os que estavam debaixo da lei. Foram tirados, uma nova aliança. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha lá, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então se cumpre a plenitude dos tempos. Jesus vem na terra, nasce debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de Deus nos adotar como filhos. Agora somos filhos, porque sois filhos. Então Deus envia o coração do filho. O filho não tem que buscar, se matar, ir atrás, clamar pelo Espírito Santo. Não, porque eu me tornei um filho, Deus envia o Espírito lá no meu coração. E o Espírito do seu filho está dentro de mim, porque eu sou filho, eu tenho o Espírito Santo. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte, olha, agora você tem que crer nisso. De sorte que já não és escravo. Você não é escravo, não és escravo. Quem que eu sou? Porém, sou filho. Agora então, isso que o crente precisa entender. Deus não tem filhos escravos, escravos na mão do diabo, escravos debaixo de condenação. Deus não tem filhos escravos, porque se os filhos fossem escravos, o evangelho não tinha poder nenhum de salvação. Então você não é escravo, acabou o cativeiro do pecado na sua vida, o domínio que o diabo tinha quando você não conhecia a verdade. Você saiu da escravidão, não é mais escravo. Deus não tem filhos escravos. Eu não estou escravizado pela mentira do diabo mais. Não estou com medo dele, que ele vem me escravizar por cadeia, me jogar seta, me jogar... Não estou mais com essa cabeça, não dá mais. Não estou mais escravizado nas prisões que eu vivia quando eu não conhecia Jesus. Aquele velho homem morto no pecado. Eu não sou mais aquilo. Eu saí da escravidão, você é crente, saiu da escravidão. Agora, quando eu não conheço isso... Então vem aquelas pregações de medo, que põe medo. Então você vai crendo naquilo. E a tua cabeça fica tão condicionada, as tuas emoções ficam condicionadas. E você se vê escravo. É um filho livre, mas não crendo, não aprendeu o evangelho, não vê o evangelho. Então vive naquele cativeiro religioso. Dependendo da igreja que está, se é igreja debaixo de lei, escraviza a pessoa. Oprime a pessoa se vê condenada, não entende o perdão de Deus, não entende a misericórdia de Deus, não entende a graça de Deus, não fala que crê em Jesus, mas não entende que Ele levou o pecado na cruz, levou, não entende. Nós não somos mais escravos, acabou a escravidão, por isso que eu não participo de corrente de libertação. E nem vou fazer corrente de libertação aqui na igreja. Eu vou mostrar para cada um de vocês que você é livre, não precisa disso. A libertação que a pessoa precisa é da ignorância do evangelho. Essa é a libertação que precisa. Tirar essa coisa da cabeça dela, esse judaísmo da cabeça dela. Isso que é libertação que eles precisam. Vamos lá, Romanos 8, volta um pouquinho. Olha aqui o que ele diz no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha, ele fala Espírito de Deus e já associa Espírito de Cristo.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que prova que eu sou de Deus? É porque eu venho numa igreja evangélica, estou com a Bíblia na mão, faço uma corrente, campanha, voto, dou dízimo. Não, isso não prova. O que prova se eu sou de Deus é se eu tenho o Espírito ou não. Porque quem não tem o Espírito, essa pessoa não é de Deus. Não é de Deus. Por isso que todo aquele que é salvo tem o Espírito, porque ele é de Deus. Então o que prova que eu sou de Deus ou não, não é o meu ritual, minha roupa, o quanto eu venho na igreja, é se eu tenho o Espírito ou não. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não entende o Evangelho. Ele vai entender religião com a mente, coisa racional. Mas a revelação ele não entende, porque ele não tem o Espírito para ter revelação. Olha o que ele vai dizendo. Vou ler de novo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, olha lá, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito com letra minúscula, lá dentro, o Espírito humano é vida por causa da justiça. Por que ele fala que o corpo está morto por causa do pecado? Porque esse corpo é morto. É um corpo morto. Porque o pecado está nele, a lei do pecado está nele. Essa natureza da carne é morta. Para Deus é uma coisa que não tem vida. Nós estamos vivos na carne. Mas para Deus o corpo está morto, imprestável. Tem que voltar ao pó, ser destruído logo. Mas o Espírito nascido de novo é vida. Vida por causa do quê? Da justiça. Que justiça? Justiça que vem da cruz. A justiça de Cristo. Depois ele fala. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de quê? Por meio do Espírito que em vós habita. Então é o Espírito que dá força, que abre o entendimento da palavra, que nos faz ver, que revela, que torna a nossa mente uma mente renovada, espiritual. Entende? Olha, se você ouve essas coisas e aceita, porque o Espírito Santo trabalhou em você e você enxergou isso, como eu no passado. Aceita isso ou não? Então, eu falando assim, eu sei que você vai voltar a tua mente lá no passado e vai lembrar de muitas coisas que hoje você fala, nossa, aquilo não tinha nada a ver com a verdade, sim ou não? Se você, como eu, teve reuniões pentecostais que eu vim desse meio, eu volto no pensamento e falo assim, meu Deus, aquilo que aquelas pessoas revelaram, falaram, fizeram, não tinha nada a ver com a verdade. Por isso que ficou tudo enrolado, atravessado aquilo que eles faziam. Agora vamos lá, Efésios capítulo 4. Versículo de número 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito de Deus? É deixar o Evangelho de lado, não é? A verdade de lado. Mas não está dizendo que eu estou perdendo a salvação e nem que eu deixei de ser filho. É que eu posso ter uma vida tão ligada em mim mesmo e deixar as coisas de Deus de lado, entristeço o Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo já fez em mim? Olha lá. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Selados para o quê? Para o dia da redenção. Ele fala, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, mentiras, malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E aí ele vai dizendo sobre as obras infrutíferas das trevas.
Então o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Nós já somos redimidos. E a redenção final é quando vamos sair desse corpo e estar na glória com o Senhor. Isso é infalível, o selo de Deus está em nós. E nós vamos entrar nessa redenção perfeita e completa, mais cedo ou mais tarde. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Volta lá, vamos agora para 2 aos Coríntios. Estávamos no primeiro, né? 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 em diante. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito Santo, aonde? Em nosso coração. Nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. No capítulo 5 dessa mesma carta. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito, a garantia do Espírito. Então Deus nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora vamos voltar lá para Romanos. Volta lá para Romanos capítulo 8. Versículos 14 em diante. Ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha lá, não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez debaixo do medo, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Agora isso aqui é a coisa maravilhosa, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Testifica o quê? Que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, essa é a grande segurança. Todo aquele que é nascido de Deus, o Espírito Santo aqui dentro, que quer testificar, é atestar, confirmar. Ele fala dentro de você, você é filho. De vez em quando eu pergunto para uma pessoa: você é salva? Ela fala assim: estou lutando para ser. Se Deus quiser, ela fala, responde. Se eu fizer todas essas obras. Só dela responder assim, ela não entende. Ela está dependendo de coisas para crer se é salvo ou não. Mas o salvo, olha, o Espírito atesta. Você tem isso dentro de você. Você entende essa voz dentro de você. Você sabe que você é filho e salvo. Sabe ou não? Está em dúvida? Se você está em dúvida, tem que orar e falar assim: eu preciso nascer de novo. Aí dentro de você tem aquela voz: você é filho, você sabe que você é. Ele testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Se é filho, é um herdeiro de Deus. Não recebeu o espírito de escravidão. Então é isso que me impulsiona, essa testificação. Eu vivi anos sem entender isso. Mas quando entendi isso, essa testificação: você é filho. Você é filho. Aconteça o que acontecer. Hoje me ligou minha irmã. Me liga tanta gente diariamente, meus irmãos. Gente do rádio, da internet. Pastor, aconteceu um imprevisto, nós passamos assim, tivemos essa luta. Né? E agora estamos caídos aqui, por que isso, porque aquilo? Eu falei: mas minha irmã, todo mundo passa por essas coisas. Mas Deus continua sendo teu pai.
O Espírito continua habitando dentro de você, você continua sendo salva. A palavra não se alterou porque você passou por um problema. As aflições todo mundo passa, levanta a cabeça, todo mundo passa. Não é o diabo que entrou na tua vida. Se você faz uma coisa errada, olha, se está lá uma placa, proibido estacionar, você vai lá e estaciona. Aí estava lá o guarda lá. Foi o diabo ou foi você? Foi você. Não foi? Então eu falei assim para ele, se tem uma coisa que você não pode fazer, você entra dentro do lugar e não pode fazer aquilo ali, e você fez e houve um problema para você, não foi o diabo que entrou na tua vida. Você transgrediu uma lei ali, é você que resolveu o problema. Mas nada disso aqui se alterou. O Espírito não saiu, Deus te libertou, o Evangelho permanece vivo, real na tua vida, acredita ou não? Então quando você entende isso, você fica uma pessoa sem alteração, você fica numa fé madura, e o Espírito Santo testifica com o teu espírito que nós somos filhos de Deus. Acredita nisso? Quer fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? Não. Sim ou não? Acredita que o Espírito está em você? Pastor, eu não sinto grandes coisas. Nem eu. O Walter vai perguntar. Pergunta, Walter. Não estou ouvindo. Ou não entristeçais, né? Então, não entristeçais ou não extingais o Espírito Santo. Então, sabe o que acontece? A pessoa que está na graça de Deus, tem hora que ela vai falar assim, mas eu não preciso congregar. Eu não preciso mais ir no estudo bíblico, eu não preciso... O que vai acontecendo? Ela mesma vai se distanciando de tudo. O que o escritor de Hebreus diz? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então a pessoa acha que Deus vai abandonar, ela vai deixar de ser filha de Deus? Não vai. Mas ela vai tomando um rumo como se ela não precisasse da igreja para se exortar, ouvir a palavra, ter comunhão, dar a mão por irmão. Quando ela menos percebe, o Espírito Santo vai... A voz, a presença do Espírito Santo vai ficando uma coisa muito fraquinha, porque ela vai caindo no mundo emocional dela, nas coisas dela. Daqui a pouco ela nem percebe mais o testificar do Espírito Santo na vida dela. Ela está extinguindo o Espírito. Não é que o Espírito está saindo da vida dela e abandonando, porque ela é salva, ela é de Deus. Só que ela vai apagando aquelas coisas que são reais e vivas na vida dela. Por isso que a gente sempre tem que estar em comunhão. Vir à igreja, é bom ver pela internet, mas eu preciso ver o irmão, ter comunhão, cantar um louvor, ofertar, participar, aprender, ser ministrado. Isso faz parte, isso aqui, Paulo fez isso e fazia isso muito. Está claro isso? Nós precisamos uns dos outros, nós somos um corpo, não dá para viver sozinho. Isso não quer dizer que você vai ser escravo da igreja. Se não puder vir no domingo, qual o problema? Se não puder vir no estudo, qual o problema? Venha quando puder, mas venha, participe. Tá bom, queridos? Então eu vou terminar por aqui, tá? Vamos ficar por aqui.